Olá, alunos do Direito em Tela. Nossa aula de hoje será sobre os princípios da administração pública. Vamos conhecer então os dois supraprincípios da administração pública. O primeiro supraprincípio é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Num confronto entre o interesse do particular e o interesse público, sempre o interesse público, em princípio, há de prevalecer. Por exemplo, a administração pública reconhece de utilidade pública um bem imóvel e declara sua expropriação, ou seja, desapropria. O direito de propriedade, que é deferido constitucionalmente ao particular, cede lugar ao interesse da coletividade, ao interesse público. Evidente que haverá sempre limites a essa tal supremacia, pois a administração pública não está desobrigada de respeitar os direitos individuais. Pelo contrário, vive a supremacia da Constituição, a supremacia da lei, em homenagem ao princípio da legalidade. O outro supraprincípio da administração pública é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Não é dada liberdade ao administrador para concretizar transações de qualquer natureza sem prévia e correspondente norma legal, ou seja, sem lei que o autorize. Os bens, direitos e interesses públicos são confiados a ele, administrador, apenas para a sua gestão, nunca para a sua disposição. Não pode dispor livremente. Este poder de dispor, a disposição, seja para aliená-los, renunciá-los ou transacioná-los, sempre dependerá de lei prévia. Ao contrário do que ocorre usualmente na gestão da atividade privada, para a administração pública e seus agentes não há qualquer liberdade de disposição ou renúncia, mas sim indisponibilidade. A atividade confiada à administração pública e aos seus agentes possui natureza meramente instrumental, constituindo um munus público, um encargo, um dever. Vamos ver agora os 5 princípios constitucionais que estão no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Princípio da legalidade. Essencial ao Estado democrático de direito, vetor do regime jurídico administrativo. Não há liberdade desmedida ou que não esteja expressamente concedida. Permite-se a atuação do agente público ou da administração pública apenas se permitida, concedida ou deferida por norma legal, não se admitindo qualquer atuação que não contenha prévia e expressa permissão legal. Toda a atuação administrativa vincula-se a tal princípio, sendo ilegal o ato praticado sem uma lei anterior que o preveja. É assim em vários dispositivos da Constituição, artigos 5º, inciso 2º e 35, artigo 37, artigo 84, inciso 4º, todos da Constituição Federal. Do princípio da legalidade decorre a proibição de, sem lei ou um ato normativo que permita, a administração pública vir, por exemplo, por mera manifestação unilateral de vontade, declarar, conceder, restringir direitos ou impor obrigações. O Constituinte impediu que o administrador, salvo se permitido por lei, imponha qualquer obrigação ou dever aos administrados. Do mesmo modo, nenhuma lesão ou ameaça de lesão, ainda que praticada pela administração pública, está a salvo da apreciação judicial. Princípio da impessoalidade. São 3 abordagens distintas. Uma, a atuação impessoal, genérica, ligada à finalidade da atuação administrativa que vise a satisfação do interesse coletivo, sem corresponder ao atendimento do interesse exclusivo do administrado. 2, imputação da atuação do órgão ou entidade estatal,
não o sendo quanto ao agente público, pessoa física. Ou seja, quem pratica o ato é a administração direta ou indireta, nunca o servidor público. E 3, isonomia, porque é obrigatório o tratamento igualitário de todos os administrados. A impessoalidade está relacionada à finalidade, ao fim estatuído pela lei e cuja perdição significa desvio, invalidando o ato administrativo, como também está relacionada à imputação da atuação administrativa e à necessidade de observância do princípio da isonomia. Também é a proibição de utilização da atuação administrativa como meio de promoção pessoal, seja de autoridades ou de servidores públicos, vedando a utilização de nomes, símbolos e imagens que possam vincular a atuação administrativa a uma promoção pessoal, conforme diz o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. 2 consequências. Uma, obriga ao atendimento do interesse público, sendo impessoal, abstrato, genérico. 2, a atividade administrativa é imputada ao órgão ou à entidade e não ao agente, ou seja, quem faz, quem pratica é a administração direta ou a administração indireta, nunca o servidor público. Ele é uma extensão dessa administração direta ou indireta. Indicativo da imparcialidade, que condiciona a atividade administrativa a deferir tratamento igual a todos, independentemente de qualquer interesse político ou pessoal. A impessoalidade está relacionada à finalidade. A imputação, o ato é atribuído à entidade e não ao agente. Também a isonomia, todos são iguais perante a administração pública. E também a imparcialidade, a todos deve ser dado o mesmo tratamento. Princípio da moralidade administrativa. É a proibição da atuação administrativa distanciar-se da moral, dos princípios éticos, da boa-fé, da lealdade. A atuação administrativa não pode contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade e os deveres da boa administração. A moralidade, como princípio, é de difícil conceituação e sugere uma dependência do princípio da legalidade. Mas o Constituinte desejou dar-lhe conteúdo próprio e aplicável à administração pública. Daí o divórcio possível entre o ato legal e imoral, porque violado o princípio da moralidade administrativa. Por fim, diga-se que a imoralidade administrativa qualificada é a que configura o chamado ato de improbidade administrativa, e não apenas o ato imoral. A probidade administrativa está relacionada ao princípio da moralidade, mas é forma qualificada da não observância desse princípio, se transformando em improbidade administrativa a sua quebra. Tanto é assim que se pune com maior rigor a imoralidade qualificada pela improbidade administrativa, conforme diz o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. A sua violação pode ser identificada, por exemplo, pela infringência dos requisitos da finalidade, do motivo ou do objeto do ato administrativo, com o desvio de finalidade. O controle jurisdicional por violação da moralidade pode ensejar a chamada ação de improbidade administrativa e também pode ensejar a ação popular. Esta ação popular ajuizada por qualquer cidadão, com o fim de invalidar ato lesivo ou contrário à moralidade e responsabilizar o agente que deu causa. A ação de improbidade pode permitir a aplicação de sanções específicas
enquanto a ação popular somente pode resultar a anulação do ato ou contrato lesivos e a consequente responsabilização civil dos responsáveis. Tanto a ação de improbidade quanto a ação popular não possuem natureza penal e são processadas em primeira instância. Não apenas os agentes públicos, mas também particulares podem responder pelos atos que tenham sido praticados com violação do princípio da moralidade administrativa. Ou seja, o particular também pratica ou pode praticar improbidade administrativa. Princípio da publicidade. A atuação transparente do poder público exige a publicação, ainda que meramente interna, de toda forma de manifestação administrativa, constituindo esse princípio requisito de eficácia dos atos administrativos. Está relacionado este princípio ao controle da administração pública, pois, conhecendo seus atos, seus contratos, seus negócios, pode o particular cogitar de impugná-los, internamente ou externamente. Propicia este princípio a obtenção de informações, certidões, atestados da administração pública por qualquer interessado, observado, evidentemente, a forma legal, a lei de acesso à informação. Fora deste princípio estão os assuntos de segurança nacional ou quando o conteúdo da informação for resguardado por sigilo. Princípio da eficiência. Tanto o agente público não pode atuar amadoristicamente, devendo buscar a consecução do melhor resultado possível, como também diz respeito à forma de organização da administração pública, que deve atentar para os padrões modernos de gestão e administração, vencendo o peso burocrático, atualizando-se, modernizando-se. Com relação à exigência de eficiência, há normas expressas que a consagram no próprio texto constitucional, como, por exemplo, a avaliação periódica de desempenho a que está submetido o servidor, ou também o estágio probatório antes de ganhar a efetividade. Normas infraconstitucionais que confirmam o princípio, como a possibilidade de celebração de contratos de gestão com as organizações sociais, os termos de parceria com as organizações da sociedade civil, são instrumentos que possibilitam uma modernização, uma quebra da burocracia excessiva do Estado. Ainda a administração pública deve atuar com economicidade, produtividade, otimizando seus resultados e reduzindo custos operacionais. A omissão injustificada do poder público pode significar a violação do princípio da eficiência, como também a demora injustificada da sua atuação. E então, gostou da aula? Converse com seus amigos e venha nos seguir lá no Instagram, no YouTube e no Facebook. Vem ser feliz com a gente!